49º episódio, um episódio diferente, um episódio que eu trouxe nada mais, nada menos do que ele, o Mister Camisa Molhada do Conselho de Economia, o colírio da Casas de Repouso, Ivandro Oliveira, não é isso, Ivandro? Isso. Essa apresentação aí, vem aí. Mais de muito tempo. Eu tinha que fazer de novo, mano. Eu tinha que fazer uma coisa nova, mas ela é válida. Não, é válida. Com certeza é muito válido. Mas sem mais brincadeiras, o que seria impossível durante esse episódio, não tenho dúvida que sai algumas pérolas aqui. Pra quem não conhece, né? Pra quem não sabe, na verdade, que é difícil não conhecer. Mas Ivandro é um irmão que a vida me deu. Né? A gente vem ali, tem 5, 6 anos que a gente se conhece e é sempre muito bom, né? Conversar contigo. Quer dizer, nem sempre, mas algumas vezes foi. Ivan é um cara que, assim, eu admiro muito, né? Pela competência, pela honra, dignidade, caráter, respeito, entre mais coisas. Não vou falar mais, senão ele chora aqui, entendeu? Senão ele vai ficar chorando aqui, não dá pra gente seguir nesse episódio, tá? Mas Ivandro, além disso tudo, é um cara que tá à frente da Exatos Projetos, né? Exatos Soluções Empresariais, na verdade. Já foi Exatos Projetos, né? Isso. Mas ela agora cresceu e é muito mais do que isso. Aí, Ivandro, conta pra gente qual é a essência da Exatos, tá? E como vocês ajudam pequenos empreendedores até grandes indústrias com plano de negócios, captação de recursos e incentivos fiscais. Faz um resumão aí pra gente. Beleza. Bom, Saulo, primeiramente agradecer, né, o convite, a presença. Demorou muito para eu ser convidado, mas agora eu tô aqui. Brincadeira. Se ele me convidou desde o primeiro episódio, né, para ser um dos primeiros. Mas ele recusou, lá, né? Que deixe registrado aqui, né? Mas tudo bem. Tá vendo, Marília? Ele desdenhou. Tá vendo aí, ó? Mas tudo bem, é isso mesmo. Que nem diz Marília, ele veio pro Buzine, né? Que é a nova casa do Expandir. Bom, então assim, Saulo, como é que de fato a Exatos pode ajudar esses empresários, né? A gente tem soluções, né, serviços que ele atende desde o pequeno, né, empresário, do empreendedor, até grandes empresas como multinacionais, né? Para os pequenos empreendedores, a gente tem o plano de negócio, que é um produto, né, um serviço que ajuda ele a entender o início, né, o que ele precisa para começar o seu negócio, né? Lá a gente vai fazer um estudo e entregar para ele quais são seus concorrentes, seus clientes, definir os custos, né, analisar toda a parte financeira para ele decidir se é viável ou não investir no seu negócio, tá? E esse é um trabalho que a gente faz a 4 mãos, a gente não faz sozinho, porque a gente precisa que o empreendedor conheça mais do negócio dele do que nós que estamos executando o plano de negócio, tá? O segundo passo também, que a gente pode ajudar esse pequeno, é na captação de recurso financeiro, tá? Então nós somos uma empresa que nós já estamos aí no mercado desde 2013, tá, ajudando esses empreendedores a captar recursos, tanto para capital de giro, tá, como também para investimento. Então você que está pensando em empreender, nós podemos ajudá-lo desde a captação do recurso para você fazer construção, comprar máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, computadores, veículos. Nós conseguimos fazer tudo isso com sua empresa iniciando, ela com o CNPJ do zero, tá? Com as menores taxas de juros e o maior prazo de pagamento que existe hoje no Brasil, tá bom? Então isso a gente pode ajudar esses pequenos. As grandes empresas nós podemos ajudar tanto com essa captação de recurso, tá? Que isso a gente já faz também. A gente tem empresas de renome, de marcas assim com muitos anos, né? Quase chegando a 50 anos, como é o caso da Maratá, da Fassolto, né? Outras empresas como a Frigo Serrano, que a gente já tem realizado esses trabalhos, tá? E também de incentivos fiscais, né? Aqui hoje o estado de Sergipe, como também outros estados do Nordeste, eles dão incentivo para essas empresas, para, no caso, indústrias, né, se instalarem aqui no estado e nos outros estados, reduzindo o valor do ICMS devido. Mas aqui é melhor, viu? Então vem as indústrias que estão ouvindo aí, venha para cá, que aqui é melhor. Procure Ivandro, que você vai estar com
isentado, né? Isso, aqui no estado ele isenta 92 a 93,8% do valor do ICMS devido, tá? Então, para uma continha simples, você apurou o cálculo que você tem a pagar de ICMS, vamos supor que deu R$100 mil, você no final das contas vai pagar R$8 mil ou R$6.800 de ICMS, tá? Isso a gente faz todo o acompanhamento do início ao fim do processo, não só fazemos um projeto de viabilidade econômica, mas a gente acompanha o empresário do início até a entrega da resolução do incentivo. E também para a Sudene, que é um outro incentivo fiscal que tem, mas agora é federal, tá? Onde reduz em 75% o imposto de renda devido. Ou seja, se você apurar um imposto, tem 100 mil a pagar, você só vai pagar 25 mil reais, tá? Isso são para todas as indústrias que estão localizadas na região que é abarcada pela Sudene, que engloba o Nordeste, tá? O norte de Minas Gerais e também o norte do Espírito Santo. É um grande diferencial competitivo, né? Exatamente, é isso que faz, tá? Muitas empresas se deslocarem do Sul, Sudeste, região Centro-Oeste para vir para o Nordeste. Tá? Nós temos até um case interessante na empresa, que nós temos um cliente onde ele é de Santa Catarina, então ele tem uma fábrica em Santa Catarina e tem essa filial aqui em Sergipe. Então ele faz um trabalho onde ele faz com que a empresa que está aqui no Nordeste ela tenha mais lucro. Por quê? Porque ele tem, além dos incentivos fiscais, ele consegue ter a redução do imposto de renda. Então, se a empresa daqui está dando mais lucro, no final das contas, ele está pagando menos imposto. Isso é por um período, né, Evandro? E pode ser renovável, é a vida toda? Como é que funciona isso? O incentivo fiscal, né, do ICMS, ele vai até 2032. A gente tem uma reforma tributária aí que a gente está meio assim num limbo, sem saber como vai ser de fato, tá? Mas regulamentado até 2032, e o imposto de renda, né, a redução do imposto de renda, ele é dado por 10 anos, e essa não tem nenhuma limitação com relação à reforma tributária, até então vai ter continuidade. Então, se você pegar um incentivo, você goza por 10 anos, podendo depois fazer uma nova prorrogação, mas não mais pela implantação, mas pela modernização ou ampliação do negócio. Eu acredito que com a reforma tributária vai ter algo, né, que os estados vai ter que honrar com esse contrato, porque é um contrato, né, que eles fizeram para vai ter que acontecer alguma coisa, né? Mas enfim, ainda há muita especulação em cima disso, né? Exatamente. Ô Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta. É mais fácil fazer um plano de negócio para uma empresa pequena ou para uma empresa grande? Olha, o plano de negócio, ele é mais fácil fazer para uma empresa pequena, tá? Por quê? Porque existem alguns cases já consagrados que a gente consegue buscar essas informações e reaplicar, tá? Para uma grande empresa, muitas vezes você precisa fazer um estudo de mercado, né? Então precisa ter pesquisas, precisa validar o produto antes de fazer o plano de negócio, tá? Então, nesse sentido, eu acredito que para uma empresa menor faz mais sentido fazer, até mesmo porque uma grande empresa, quando vem, ela já vem cercada de profissionais internos que já fazem todo esse levantamento. Então, o nosso plano de negócio ele é muito mais focado para essas empresas de menor porte. Mas eu imagino que tem sido um desafio, né, fazer para pequenas empresas, porque muitas vezes o empreendedor de oportunidade, né, o empreendedor que ainda acredita que está na CLT, né? Tem muito empreendedor assim, né? Que ele tem uma empresa, mas ele tem a cabeça de CLT. Ele acaba não tendo as informações adequadas, né? E aí fica meio que impossível, né? Eu acredito que são desafios ali do seu dia a dia que você deve enfrentar. Imagino eu. Sim, quando a gente faz um plano de negócio, acaba se tornando não só um plano de negócio, mas como uma mentoria. Né? Porque quando a gente está realizando, como eu falei lá no início, que a gente faz a 4 mãos, e é justamente assim. Porque eu não posso chegar, você querendo abrir um plano de negócio, por exemplo, eu vou abrir um pet shop. Eu não posso dizer para você quantos funcionários você vai ter ali dentro do seu negócio.
O negócio é seu, você que visualizou, você que desenhou. A gente ajuda a desenhar o Canvas antes mesmo de fazer o plano de negócio. Então, é você que vai pôr a sua ideia no papel. É você que tem que entender. Obviamente, você chegar e falar assim, não, vou ter um pet shop e vou colocar 40 funcionários. Poxa, calma aí, mas 40 funcionários no tamanho que você quer, onde você quer, com o faturamento que você quer, isso não vai fazer sentido. Então a gente precisa ajustar isso aqui. Então nesse molde, né, a gente vai acabando fazendo como se fosse uma mentoria, de ajustando, analisando, indicando, trocando ideia, perguntando se aquilo realmente é o que ele almeja, porque isso muda tudo e lá no final vai impactar no investimento que ele vai precisar fazer. E muitas vezes o empresário ele inicia um negócio sem fazer um plano de negócio, quando ele se bate lá na frente ele não tem o recurso para aquilo. Ou porque ele pensou maior do que ele precisava, ou porque ele não pensou. E aí chega esse momento ele não sabe o que fazer, porque ele já iniciou. O negócio já começou. E aí não tem mais volta. Muitas vezes ele já alugou o espaço, ele já comprou alguns equipamentos. Já pegou o recurso que tinha, já investiu, e aí agora? Falta dinheiro, e aí ele é uma empresa nova, não sabe como fazer para ir para o banco, aí ele vai para aquele banco que ele já tem uma conta corrente como pessoa física, pega dinheiro como pessoa física, ele faz acontecer, mas da forma errada, sem um planejamento. E a gente sabe como isso acaba lá na frente. A gente vê que quase 95% das empresas que iniciam, elas fecham com até 5 anos de funcionamento. O próprio Flávio Augusto, ele conta na trajetória dele, né, que ele pegou e fez lá no início lá um empréstimo, eu não lembro mais como é a história, mas ele pegou um empréstimo lá que era altíssimo, assim, de juros e tal. Ele fez dar certo, mas é a minoria, cara. Eu digo que é um fator ali, né, você não consegue pegar e replicar todas essas variáveis. Então, por isso que eu sempre falo que o fator sorte ele existe, né? Existe. O fator sorte é quando eu falo que assim, são variáveis que são, cara, você não consegue replicar essas variáveis, né, para uma pessoa e para outra. Então, assim, tem que saber, né, muito o que tá fazendo ou ter, né, o acaso te ajudar. Então, o melhor é que você saiba o que você tá fazendo. Sim. E para saber o que você tá fazendo, você precisa de um bom plano de negócio, um bom profissional. Porque também, assim, sem citar nomes, tem muita coisa aí no mercado também que é uma porcaria, né? O cara diz que faz plano de negócio e ele entrega uma folha de ofício lá com os dados e você segue aquilo ali achando que, né, eu lembro uma vez que você me mostrou um plano de negócio e tinha quase 200 folhas. Isso. Né? Esse daí já era um projeto de viabilidade econômica. Viabilidade, né? O plano de negócio. Mas, cara, eu fiquei impactado. Páginas. Eu fiquei impactado, Ivano, com a quantidade de informações que tinham ali. Sim. Meu, se todo mundo soubesse, ele começava uma empresa com plano de negócio. Sem dúvida, não tenho. Eu sou o maior defensor disso, né? De que toda empresa, todo empreendedor, mesmo que ele já saiba o que vai fazer, ele tem que fazer um plano de negócio, né? Isso eu tive um caso onde a gente fez um plano de negócio para um empreendedor e nesse plano de negócio era viável, tá? Era viável, só que ele decidiu não investir. E um plano de negócio também serve para isso. Sim. Para quê? Para que você veja se aquilo é o que você espera. Porque ele esperava ter um faturamento maior do que foi. E para ele não fazia sentido investir o montante que deu o projeto para ter um retorno daquele. Não que seja ruim, mas porque ele tinha um outro negócio no qual ele estava muito dentro, não tinha como sair, e se ele tivesse que abrir o outro, ele teria que se dividir. E ele ficou com receio de dividir por um valor muito pequeno desse novo negócio e perder uma parte da fatia de que ele já tinha no outro negócio que já estava em funcionamento. Então ele optou por não fazer. E o plano de negócio foi uma maravilha. Porque cumpriu a função. Cumpriu a função, de que ele entendeu que não era aquilo. Se ele não tivesse feito o plano de negócio, o que ia ocorrer? Ele ia abrir aquele negócio lá na frente e ele ia ter uma ingrata surpresa, né? Com certeza. Eu fazendo analogia isso aí, né, um pouco diferente, mas eu entrei na sociedade, né? Acabou dando certo no final, mas num primeiro momento, né? Um terceiro, né, que veio aí para essa sociedade, queria fazer o contrato. Quando eu vi o contrato,
Eu vou falar, porque não vou falar o nome da pessoa, né? Mas é com o Alexandre Dalmier, né? Eu tenho um sistema de clínica, né? Que eu desenvolvi há 200 anos atrás. E a Alexandre estava precisando. Então a gente estava atrás de um programador para fazer parte do time, né? A gente fica na parte administrativa, e até porque eu não tenho mais tempo de sentar na frente e ficar programando. E essa primeira pessoa, né? Não, eu vou fazer o contrato, porque aí é meu filho que vai entrar e tal. E ok, tudo bem. Mas chegou numa parte do contrato lá, quando eu li, eu falei, Alexandre, ele e o filho vai ter um percentual maior do que a gente. Aqui nessa parte ele disse que o Prolabore pode ser modificado pela maior parte de cotas. Então, cara, se ele tiver mal intencionado, não sei se ele não tá no coração de ninguém, mas se ele tiver mal intencionado, a gente nunca vai ter lucro nessa empresa. Cara, vamos contratar um advogado. Alexandre, tô de acordo, tal, coloquei lá no grupo, ele ficou meio assim, né? O que já leva a crer que, né, já não era tão ao acaso assim. Sim. E aí eu contratei Davi. Davi fez, né, todo o contrato e tal, e aí, pasmem, né? Na hora que o contrato tava pronto, a pessoa desistiu do contrato. E aí eu falei pra Davi, eu digo, Davi, eu nunca tive um valor tão bem pago num advogado. Mas é pra isso, né? Maravilhoso. Inclusive, depois a gente pegou esse contrato, hoje a gente tem um sócio lá em Santa Catarina que está desenvolvendo pra gente pôr no mercado. Mas enfim, só queria exemplificar isso, porque nem sempre, né, o que não dá certo é ruim. É ruim. No fim das contas, né? E apesar que o plano de negócio, você contou um caso que não deu certo, mas e quantos deram certo? Sim, né? Sim. O plano de negócio é feito para dar certo. Exato. Né? E assim, para quem não tem conhecimento, pessoal, no final a gente vai deixar aí os contatos. Procure o Ivandro, que realmente assim é um profissional para você se apegar ali, principalmente no início da sua jornada, né? Claro, em todas as etapas, né? Quando você precisa de captação de recursos, precisa dos incentivos e tal. Mas principalmente, eu acho que assim, sabe, Ivandro, o seu trabalho para esses empreendedores aí tem um valor ainda maior. Sim. Isso eu não tenho dúvida, não. Agora, Ivandro, você fala que virou uma mentoria, né, ali, e acredito nisso. Só que assim, você não caiu de paraquedas onde você está hoje, né, à frente da Exato e tal. Você teve uma experiência prévia, né, de onde você veio, como você construiu essa experiência, quais os cargos você ocupou, até você chegar na Exatos. Rapaz, vou ter que ir longe agora, tá? Vá. Agora assim, senta que lá vem história, vai. Quer um conselho? Pausa, vai fazer uma pipoca, entendeu? Pega um chá, um café, o que você quiser aí, que agora vai história, vai, pode seguir. Bom, acho que começou tudo isso daí quando eu estava no 2º grau, né? Eu sou natural de Campinas, no interior de São Paulo, e eu fui fazer colégio técnico. Eu sou técnico em bioquímica. As pessoas às vezes até se surpreendem, né? Porque estou na área de economia, mas comecei como técnico em bioquímica. Nesse colégio a gente estudava horário integral. Então entrava às 8, saía às 5h10 e às vezes 6 horas da noite. E lá nós tínhamos muita aula de laboratório. Então dentro dessa aula de laboratório a gente tinha que fazer relatórios e eram várias aulas de laboratório, vários relatórios, pesquisa em livro para poder responder. Então começou aí. Depois a gente foi estagiar, né, para complementar o curso, fui estagiar no Instituto Agronômico de Campinas, depois na Unicamp, e tudo isso vai surgindo essa responsabilidade de acompanhamento, de responsabilidade. Eu tinha 17 anos, eu fazia análise de vírus em batata, depois eu recebi a chave no laboratório de química da Unicamp, onde eu com 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos, tinha a chave para controlar, né? E depois da faculdade eu fui fazer a iniciação científica, então tive trabalhos apresentados em congresso, então tinha metodologia de como escrever, a BNT, aquilo tudo, de fazer gráficos. Então tudo isso foi me moldando dentro desse formato, né, de trabalhar com projetos. Depois depois da faculdade de economia, fui fazer uma pós em finanças e planejamento empresarial, e lá também no final, né, você tinha que apresentar um trabalho, e foi um plano de negócio que eu optei por fazer. Foi o primeiro plano de negócio que você fez na vida? Foi o primeiro plano de negócio que eu fiz. Então isso lá em 2005. Né? Então já vão 20 anos aí com esse contato com o plano de negócios. Né? Então foi assim que começou. Aí depois
aqui, eu vim para Sergipe, nesse período, depois me formei, fui trabalhar em alguns atacados, recebi um convite para vir para uma indústria aqui em Sergipe, foi assim que eu vim aqui parar em Aracaju. Depois dessa empresa eu fui para uma outra, e meu cunhado, né, o Dr. Aníbal Monteiro, tem um escritório de contabilidade, ele me convidou para fazer alguns cálculos tributários, que ele é advogado tributarista, comecei fazendo esses cálculos e percebi que tinha um mercado grande para essa parte de consultoria, de fazer estudos, de fazer mercado. Fui fazer um curso do SEAP, que é o sistema do Banco do Nordeste para fazer projetos de viabilidade econômica, e conheci Jesus Eli, que hoje é meu sócio. Durante esse curso a gente acabou se conhecendo, ele me convidou para a gente fazer alguns trabalhos em parceria, e dessa parceria surgiu a Exatos, então, em 2013, e a gente está aí até hoje trabalhando com projetos de viabilidade econômica, plano de negócios. E Ivano, dentro dessa história, qual foi o principal motivo que te fez escolher esse caminho, né? E acreditar que construir um negócio sólido nesse segmento assim ia dar tão certo? Olha, acho que por esse histórico todo, né? Eu sabia que o produto e o serviço que eu me entrego, né? Ele tem de fato qualidade. Eu me empenho, eu tenho uma ética e uma dedicação muito grande com os meus clientes, com os amigos, com família. Então, isso daí eu não tinha dúvida de que um dia isso ia acontecer, a gente ia ter, o nosso trabalho seria reconhecido, então isso eu não tinha dúvida nenhuma, né? Conhecimento a gente tem e sempre vai buscar, né? O conhecimento é algo que ele é infinito, né? Hoje a gente conhece tudo e amanhã surge mais um pouco e depois você acha que conhece tudo, na verdade é impossível, né? Mas a gente vai sempre buscando, então eu não tinha muita dúvida do que isso poderia dar certo, né? Como empresa, como empresário, não. Ou seja, você fez o seu próprio plano de negócio, né? Sim, antes, né? Sim, entendi. Sim. Por isso você tinha toda certeza, né, pô? A gente acaba aquela história, né? Em casa de ferreiro, espeto é de pau, mas pelo menos no papelzinho de pão tinha alguma coisinha anotada ali. Eu fico imaginando, Ivano, você também já falou assim sobre, já deu uns spoilers aí, né? Cara, esse momento que a gente tá vivendo no país, no sentido dessa reforma, né, tributária, que impacta diretamente no seu projeto ali, né? Na verdade, do projeto dos seus clientes, né? Como você e a equipe da Exatos está lidando com essas mudanças de cenário e como é que vocês estão adaptando aí esse modelo de negócio da Exatos? Então, Saulo, essa reforma tributária, ela veio assim para nós. Eu tive, essa semana, junto com minha mãe, no... A minha mãe? Então, começou a discussão aqui agora. Já. Até minha mãe ele quer roubar, mas tudo bem. A gente teve numa palestra, né, do Eurípides Abudi, né, falando sobre ele trazendo alguns pontos, né, da reforma tributária, até algo que ele conhecia. E assim, em alguns momentos, né, eu e minha mãe, a gente estava pensando justamente, e citamos o seu nome, né, como é que ia ficar. Porque assim, é algo interessante, né, longe, eu acho que todo mundo tem essa percepção, né, longe do que deveria ser ainda, né, para o Brasil. Mas é um passo. Eu acho que todo mundo concorda com isso. É um passo. E assim, mas vai mexer em muita coisa, né? Vai. E para os contadores, para os economistas, né? Para o empresário em geral. Mas todo mundo também está muito esperançoso que para o bem, né? Seguindo num caminho pelo menos viável, né? Por alguns números que mostrou, ele exemplificou lá, né? Assim, no meio do caminho vai ser bem, né? Porque essa reforma ela vai até, na verdade, ela vai escalando ali até 2033, né? 2033 que de fato ela vai ser implantada. Esse meio do caminho tá meio nebuloso ainda, né? Eu acho que vai ser bem desafiador. Mas acredito, todo mundo tá acreditando que, assim, bem esperançoso. O que é que você tem para falar sobre isso? Do que você tem lido?
Bom, assim, eu não tenho me aprofundado muito nessa parte técnica, porque, claro, que já tem muita coisa descrita, muita coisa já quase que definida, mas eu ainda acredito que vai ter algumas mudanças. Não, todo mundo sabe que sim. E por que eu digo isso? Porque quando a gente vai fazer esses incentivos fiscais, a gente tem acesso a balanço de algumas empresas, de todas as empresas, na verdade, e a gente vê que o incentivo fiscal, né, a subvenção que é dada, ela é parte integrante do lucro da empresa. Tá? Principalmente das empresas, estou falando das empresas que estão aqui no Nordeste. Então, quando esse incentivo, começa a reforma tributária ocorrer, esse incentivo vai deixar de existir. Então, assim, vai existir algo compensatório para isso, né? Claro que se você reduz o imposto, de fato vai pagar menos, então você absorve um pouco dessa subvenção e deixa de ter essa necessidade. Mas até quanto isso vai ser, isso não está muito bem descrito lá no... Você não consegue pegar isso e jogar dentro do DRE das empresas para analisar como é que é. Então, assim, eu acredito que vai ter um impacto, tá, negativo para as indústrias nos estados onde o incentivo fiscal é muito alto, tá? A menos que tenha algumas outras ações compensatórias. E eu sei que isso vai existir, né? Já estão falando, mas ainda não está muito descrito como vai ser. Tá? Eu já ouvi algumas informações que para alguns setores vai ter que ter inovação de tecnologia dentro das empresas, mas o que vai ser essa inovação? O que ele vai chamar de tecnologia? É uma máquina? É o quê? Então, assim, ainda está muito longe do entendimento de como vai ser para que as empresas possam simular como vai ficar isso daí. Tá? E esse impacto para dentro da nossa empresa ele é grande, porque hoje a Exatos ela é referência aqui no estado para incentivo fiscal. Isso daí, claro, você sabe que eu não tenho, nessa parte eu não tenho vaidade, tá? Então eu estou falando aqui um fato que ocorre, né? Hoje a gente não gasta um centavo fazendo propaganda e a gente praticamente todo mês tem um cliente fechando, às vezes 2 clientes fechando com a gente, vindo de indicação de antigos clientes nossos. Tá? Então a gente tem alguns segmentos onde um concorrente passa o nosso nome para o próprio concorrente, porque apesar deles serem concorrentes, eles acabam sendo amigos. Não tem nada a ver uma coisa da outra. Né? E aí um passa para o outro. Então tem um setor, por exemplo, de corte e dobra, a gente tem diversos clientes no setor de ferragens, no setor de alimentos, né? A gente fez um projeto agora para Maratá, né? Ou não, né? Já estamos no 5º projeto da Maratá, e aonde o próprio dono da Maratá fez a referência da nossa empresa para o presidente da JDE, que é a maior empresa de café do mundo. Então, assim, isso traz um reconhecimento, né? Então, quando esse incentivo, quando a reforma tributária mexe com isso, mexe, né, profundamente no nosso faturamento. E o que a gente está buscando fazer é migrar, né? Claro, a gente vai continuar fazendo isso até que isso acabe, mas a gente já está focando mais na parte de plano de negócio, de captação de recursos financeiros, que é onde a gente às vezes acaba deixando um pouco de lado, porque o outro vem num nível assim, muito grande para a gente elaborar esses projetos. Então agora é focar mesmo na parte de comunicação para a gente desenvolver esse lado que a gente já faz, também tem excelência, né, no trabalho que nós entregamos. Então basicamente é comunicar e buscar esse nicho de mercado. Top. Conta com a gente, né? Sempre, por isso eu estou no Expandir até hoje. De antes da primeira reunião até hoje. Sim, não, é um dos fundadores, né? Tava ali, né? Enfim, eu nunca contei a história no podcast, mas quem quiser saber a história vai lá para o Expandir, que todo mundo sabe, né? Isso. A história lá de início, né, do Expandir. Evandro é uma das pessoas que estavam lá, né, fazendo e acontecendo, e até hoje, na verdade, né? Quantas discussões acaloradas nós tivemos ali. Mas discussões produtivas, né? A gente nunca se desrespeitou, né?
não é isso que a gente faz lá, né? Na verdade, é acalorada porque a gente quer fazer dar certo, né? Cada um tá ali no seu ponto de vista, mas com muito respeito, com muito carinho, inclusive, né? Mas isso antes de iniciar o expandir e sempre fora. Lá dentro o ambiente é... Não, sim. Isso é nos bastidores, né, Ivan? Nos bastidores, né? Lá dentro lá é só festa, pô. Lá, sem dúvida. Mas de amor e negócios, né? Com certeza. Muitos negócios que a gente tem transformado a vida de muita gente, né? Você tem consciência disso, né? De quanto a gente tem impactado a vida direta e indiretamente, né? Sim. E economicamente aqui dentro do estado também, né? Claro, eu vejo lá e cada vez que eu ouço, né, isso eu fico feliz. Primeiro, porque você está à frente, né? Então isso é um mérito. Eu sei o quanto você ama fazer isso. Então cada depoimento que uma pessoa dá, eu fico feliz porque digamos assim, eu reguei a sementinha, né? Eu fiquei ali, vamos fazer. E você foi lá, colocou a semente, plantou e está cuidando até hoje. Nós. Eu não fiz nada sozinho, né, Ivan? Não, quando eu digo você, eu estou dizendo assim, porque a gente delegou isso a você. Sim, verdade. Né? Nós chegamos e olha, nós estamos aqui para apoiar, mas é você que balança o berço daqui para frente. Eles pegaram a granada, botou no meu colo, tiraram o pino e aí, disse, fica aí. Cuide. Segure, não durma. Bem isso mesmo. Mas... E sou muito grato por isso. Sou muito grato porque foi essa... Tanto é que foi nessa reunião, né, nesse dia aí, que eu digo que o Expandir começou ali. Ele já tinha, antes, né, a gente já tava testando alguma coisa, mas assim, foi naquele dia que eu digo, né, esse dia foi que nasceu o Expandir, porque é aquela liberdade que vocês me deram, né, a prova do altruísmo, né, que vocês tiveram, disse, não, cara, vai, segue isso aí, que esse negócio brilha mais no seu olho do que no nosso e vai embora. E, enfim, ninguém ia saber o que ia dar, né? 2 anos depois, né? 2 anos e pouco depois, né? 2 anos e meio quase depois, estamos aí, né? Mas esse plano já estava na minha cabeça. Sim, você que fez lá, pô, o plano lá no início. Como é que não estava na sua cabeça? Pois é, o Expandir teve um plano de negócio, mais ou menos. Mas foi um plano de negócio. Foi. Não deixa de... Foi um rabisco também, né? Mas foi muito bem pensado. Muito bem pensado e conduzido, né? Por você, no caso. Falando de empreendedorismo, a gente já teve essas discussões e eu quero trazer aqui para o Expandicast também, né? Na sua visão, empreender não é apenas ter um CNPJ, mas envolve coragem, resiliência, inovação e visão de futuro. Qual dessas características foram mais decisivas para você até aqui? Saulo, sobre aquela conversa que a gente teve, né, eu sempre digo assim, eu não sou um empreendedor. Não sou. Eu sou um dono de CNPJ. Tá? Porque acho que assim, isso já é tradição. Minha família toda, quando a gente pega, todos os meus tios são funcionários públicos. Né? Então, assim, eu já venho de um cenário em casa onde meu pai tinha uma casa, tinha um carro, ele nunca trocou o carro. Então, assim, é uma coisa que eu não aprendi a negociar desde novo, né? Então, assim, tudo que eu aprendi é conhecimento. Eu só tinha conhecimento. Então, assim, não tenho esse espírito empreendedor. E quando eu falei aquela conversa que nós tivemos, onde eu falo que existe o dono de CNPJ, que não tem nada de errado nisso, e o empreendedor, eu estou comentando o seguinte, que o empreendedor, ele tem aquela visão que o dono do CNPJ ele não tem. Né? Ele está cada dia, ele é uma pessoa inquieta. Todo dia ele está olhando e querendo abrir um negócio diferente, pensando uma coisa, e o dono do CNPJ não tem isso. Então isso é que para mim diferencia um pouco o empreendedor das pessoas que têm uma empresa, né? E muitas outras coisas. Em algumas elas são iguais. Você pode aprender isso? Eu não sei se aprender você aprende, mas você consegue tentar usar isso no dia a dia. Começar a ter uma visão, buscar ter uma visão diferenciada. Mas é uma coisa muito nata da pessoa. A pessoa não precisa nem treinar, ela já nasce assim, tá? E no meu caso, eu acho que vai mais pela dedicação em fazer as coisas, né? Do compromisso, da proatividade, que é muito importante. Então, se eu começo um negócio, eu vou me dedicar àquilo até entregar e entregar da melhor forma.
E isso também acaba resultando em bons negócios que eu fecho depois, porque você entrega um bom trabalho e esse trabalho é reconhecido, você acaba sendo referenciado outras vezes para fazer outros trabalhos. Então eu vejo nesse formato. Claro que para ser um empreendedor você tem que ter diversas outras características, né, que a gente não citou aqui, mas que você colocou aí, né, que eu acho fundamental para ser o diferencial. Né? Se você pega os grandes negócios, nem todos foram feitos por empreendedores. Às vezes foi feito por um dono de CNPJ. Mas o que ele fez? Ele conseguiu colocar pessoas com essas características empreendedoras dentro da empresa dele para atingir esse objetivo. Mas saber fazer essas escolhas não é uma característica empreendedora? Sim, mas é uma. Mas não, uma característica, no meu modo de pensar, não te faz um empreendedor, entendeu? Foi uma nesse momento, né? Mas assim, é porque na verdade, assim, e aí a gente diverge, né? E aí eu não vou divergir muito aqui, porque senão esse podcast vai durar 5 horas. No né? mínimo. No mínimo, né? E a gente não tem tempo para isso. Mas é porque Ivan, ele entende mais ou menos, vou fazer analogia aí ao Messi e Cristiano Ronaldo, né? Sim, um pouquinho. Porque você acha que o empreendedor ele nasce com talento, é tipo o Messi. Ele nasceu com aquele talento e ele vai fazer com aquele talento a melhor coisa possível. Cristiano Ronaldo é o cara esforçado, é o cara que ele teve que aprender cada característica que ele tem no jogo, né? Ele teve que ir aprender. Ele joga bem porque ele se esforçou em aprender. Eu acho que os dois são, entre aspas, né? Os dois são empreendedores. O Messi e o Cristiano Ronaldo, eles empreendem de forma diferente. Né, com um pouco de menos esforço, porque ele tem um talento, uma habilidade natural, mas o outro ele precisou aprender, se dedicar e fazer. Inclusive você é um cara, você é empreteco, né? O empretec, ele molda muita gente para ter o espírito empreendedor. Sim. O empretec talvez seja a melhor ferramenta para isso, né? Eu nunca tive assim fiz um curso que foi tão bem aproveitado, digamos assim. Cara, o Empretec assim, é maravilhoso, que é inclusive do Sebrae, né? Inclusive você também é consultor do Sebrae, né? Ou foi, não sei como é que tá isso aí. Eu ainda sou, mas não tá sem exercer, né? Inclusive você recebeu um reconhecimento do Sebrae, né? Com um dos 5 melhores planos de negócios aí a nível nacional. Lá é isso? Não foi bem assim um reconhecimento, né? O que ocorreu lá. A nossa empresa, ela é credenciada no Sebrae, nós fazíamos plano de negócio para o Sebrae, na época ainda do Empretec, do Sebrae Tech, tá? E aí a gente tinha feito 2 planos de negócio lá para uns clientes do Sebrae, e na época, né, a Ana Tereza era a chefe desse setor, ela sempre lê todos os planos de negócio que chegam para lá. E assim como chegou o meu, chegou de outros, né? E ela analisando, chegou o Sebrae, ele desenvolveu uma competição entre os Sebrais do Brasil todo, aonde você poderia enviar um plano de negócio para lá, de um negócio do Sebrae daqui, de cada local, né? Ou uma startup ou alguma coisa, e os 5 melhores iam receber um recurso para implementar, né? E aí o Sebrae de Sergipe chamou a minha empresa para que nossa empresa, a Exatos, fizesse o plano de negócio para eles, né? Só que para isso ela tinha um limite de valor para ser contratado, né? Porque quando é uma empresa que precisa fazer licitação, só que ela tinha um valor que era 3 vezes abaixo do valor que era o que o Empretec pagava para nós, né? Então eu assumi esse desafio, falei, o Sebrae, desculpa, o Sebrae Tech, né? Pagava. E aí eu assumi esse desafio e fizemos um plano de negócio. Era uma ideia fantástica, eles tinham muita informação sobre isso, como eu falei, a 4 mãos, então não é só um mérito meu, é um mérito deles também, de ter a ideia e de ter as informações. Nós fizemos o plano de negócio, eles apresentaram para o Sebrae lá em Brasília, e esse plano ficou entre os 5 melhores projetos apresentados lá, né? Então foi isso que ocorreu. Então um plano desenvolvido pela Exatos ficou entre os 5 melhores planos de negócio no Sebrae Nacional. Show. E você também recebeu a medalha de mérito econômico também pelo Conselho de Economia.
Isso, em 2018, né, eu fui condecorado com a medalha do mérito econômico, ofertado pelo Conselho Regional de Economia e referenciado pelo Federal, né, de Economia. Ivan, o que é que esses reconhecimentos significam para você como empreendedor e o que é que esses reconhecimentos, né, traz de credibilidade para a Exatos diante do mercado? Saulo, eu vou ser bem sincero, isso eu não usei e não uso, como eu falei da vaidade, né, isso daí eu não uso em prol da Exatos, né? Deveria. Poucas pessoas sabem. Tá? Deveria. Poucas pessoas agora sabem. Poucas pessoas agora. Não, pelo menos 10 mil pessoas que assistem os episódios da gente, né? Talvez agora as pessoas vão saber disso, né? Mas poucas pessoas sabem disso daí, tá? Então, assim, eu não uso muito isso. É mais de fato mesmo que realmente traz o reconhecimento. Eu acho que foi o que levou a eu obter esses reconhecimentos, que é o trabalho. Concordo. É o serviço entregue, é a forma com que a gente entrega, é a dedicação. Eu digo que tem uma coisa que tem cliente que não gosta de receber ligação minha, porque eu estou sempre ligando para cobrar informação. Ou seja, ao invés do cliente me ligar, Evandro, e o projeto, você vai entregar quando? É eu que ligo, quando é que você vai me entregar a informação? Entendeu? Tem cliente que eu passo um mês no pé do cara, cada 4, 5 dias ligando, cadê a informação, cadê a informação? Fazer plano sem informação, né? Você não tem bola de cristal, né? Você não é adivinho, né? Não tem como, né? E às vezes você pessoal, precisa... quem tiver, inclusive, aí aquele curso lá, que você vê a vida da pessoa na borra de café, Ivan tá atrás, viu? Que ele acredita muito nessas coisas, entendeu? Aí vocês passam aí o número pra ele, que ele quer, pra poder fazer os planos de negócio dele aí. É isso mesmo? De maneira nenhuma. Aquele da borra de café é bom, hein? Não, maravilhoso. Acerta tudo. É igual a Gabi com o Mercúrio retrógrado dela lá, né? Sim. Faz todo sentido. Marília acredita, que Marília riu ali, deu risada ali. Não faça isso. Marília não sai nem de casa quando tá no Mercúrio retrógrado. Marília dizendo que não ali. Ai. Pois é, meu irmão. Muita conversa boa aqui. Você devia, cara, utilizar esses... Porque você conquistou, né? É uma conquista que você tem. E como diz o Rafael, um dia desse fez um pitch lá, né? A culpa é sua. Sim, né? A culpa é sua. Ele fez porque Rafael já teve aqui, inclusive, no podcast, né? Ele trabalha com construção. E aí, nessas construções, ele fez um pitch dizendo que a culpa é sua. Quando o seu amigo é enganado por outro empreiteiro que não entrega no prazo, que não faz o serviço correto, a culpa é sua. Você conhece ele, não indicou. E é verdade, não deixa de ser verdade, né? Então, vou te falar, a culpa é sua. Quando o cara faz um plano de negócio lá, mequetrefe, paga, a culpa é sua, porque você não se vendeu, não divulga, pô, entendeu? Verdade. A culpa é sua. Mas eu vou mudar isso. Vai, muda. Vamos ter que... A gente precisa agora comunicar, né? Quando você perguntou o que você ia fazer com essa questão, é trabalhar forte agora a comunicação, né? Porque conhecimento, a entrega, produto nós temos, agora falta comunicar para que as pessoas saibam. Cases, né? Não faltam. Sim. Né? Vocês têm 12 anos de mercado. Sim. Cases não faltam. Nossa, tem um case bacana que eu gosto de comentar, que as pessoas, rapaz, mas você está falando assim, quando inicia parece ruim, mas depois termina muito bem. Nós tivemos uma multinacional que nos chamou para conversar e mandar uma proposta para eles, né? Aí nós sentamos, conversamos, eles falaram o que eles queriam, nós falamos, olha, infelizmente vocês não podem obter um incentivo fiscal por conta de uma coisa na lei que não permite, tá? Aí ele falou assim, não, mas a gente já conversou e já está tudo acertado. Eu falei, mas está acertado com quem? Porque isso é lei. Não, mas vão ajustar. Então tá. Mas não pode. Eles não decidem. Quem decide é um conselho, né? E esse conselho vai olhar a lei e vai ver, olha, não faz muito sentido, a menos que altere a lei. Não, mas a gente vai tentar, vão conversar porque é importante isso, aquilo. Bom, contrataram a gente para fazer o projeto e a gente deixou claro que não poderia. Chegou lá na frente, qual foi o resultado? Não pode, né? Beleza, eles pagaram, né? Porque até mesmo no e-mail a gente respondeu dizendo que não poderia e tal. Eles pagaram.
Passou um tempo, eles mudaram umas coisas, fizeram uma alteração num decreto e tal, não para o incentivo da forma como está, mas por uma coisa bem mais reduzida. E eles ligaram para a gente quer vocês para fazer. Ou seja, de um projeto que não deu certo, foi o único até hoje que nós tivemos negado por conta disso, tá? E eles contrataram a gente. Não foi esse aí já começou natimorto, né? A gente sabia que era... Eles informaram, né? Não tem como. Exato. E não vou nem dizer que foi um dinheiro fácil, porque a gente teve o trabalho de fazer um projeto como a gente faria. O projeto foi feito, E foi feito para ser aprovado. Sim. Tanto é que quando eles contrataram novamente, eles tinham a confiança de que a gente sabia o que nós estávamos fazendo. Né? Então, esse foi um case muito legal, porque assim, o empreendedor entendeu, né, a empresa entendeu que a qualidade não estava no resultado daquele trabalho específico, né, mas na honestidade, na ética, na informação, na orientação, tudo isso. Então isso fez com que eles nos contratassem novamente. Então assim, com relação à qualidade e atendimento, a gente não tem nenhuma dúvida que vai dar certo, né? Como já deu. Né? Ivan, de 0 a 10, o quão você acha importante, né, o empreendedor, o dono de empresa, enfim, conhecer seu produto, seu cliente, concorrente e o processo antes de iniciar? 10. 10, não tem como ser menos do que isso. Como é que você vai... Sem um desses elementos você acha que não funciona? Vira tipo assim, pode fazer, e muitos fazem. Sim, a maioria faz. Dá certo. Pode dar. Talvez. Pode dar. Aí é muito conta do acaso, né? Exatamente, é o acaso. Ou vai aprender na jornada, entendeu? Mas assim, você conhecer, você larga na frente, ou seja, você nunca vai atingir um nível no futuro que você teria se você tivesse esse conhecimento antecipadamente. Por quê? Porque durante o caminho, a trajetória, pode surgir oportunidades. Se você tiver esse conhecimento, você já sobe um degrau. E por não conhecer, você ficou um degrau atrás. Então, de novo, você acha que conhecer o produto, o cliente, o concorrente e os processos, isso é a chave para dar certo? Sim. Não é para dar certo, porque outras coisas podem vir dar errado, mas assim, é o início. Sem isso daí, você vai começar, mas é aquela coisa, você pode perder oportunidade, você pode gastar mais dinheiro do que precisava. Sim, aí é outras questões, né? Outras variáveis que podem vir no meio do jogo. Mas iniciar assim, você acredita que a pessoa tem uma grande chance. Sim. É isso. Que erros você vê nos empreendedores que estão iniciando, né? Quais erros você vê eles cometendo ao ignorar essa preparação inicial? Bom, eu acabei de responder tudo, né? Porque assim, quem começa sem fazer, grande parte daqueles que começam, eles têm um sonho, ou eles perderam o emprego e precisam sustentar a família e tal. Às vezes eu já ouvi isso, né? O cara empreende para não ter chefe. Aqui tem a gente pode passar o resto da tarde aqui dando motivos, ou a pessoa, não, eu quero gerenciar o meu tempo, eu quero ter o meu tempo, eu quero fazer o meu tempo. Eu quero ter tempo. Cara, então, é a pior coisa. Eu falo, não, então você tem que ficar na CLT, porque lá você tem tempo, lá você consegue planejar a hora que você entra, a hora que você sai, o que você vai fazer depois. Quando você empreende, acabou tudo isso. E o seu chefe? Você tem uma flexibilidade melhor de tempo. Sim. Mas você não tem mais tempo. Claro, o tempo você não pode ampliar as 24 horas, mas assim, dentro das 24 horas, ele acha que ele consegue trabalhar menos. Isso não existe. O que você pode fazer eu vou para a academia e vou começar a trabalhar às 9 horas. Isso beleza. Mas você só vai terminar também às 11 horas da noite. Exato. Só muda o... Só jogou a escala de início e término, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Mas o empreendedor, ele tem, pelo menos os que dão certo, né? Ele tem uma escala maior do que um CLT. Isso eu não tenho nem dúvida. Sim. Né? Se você conhece alguém que está trabalhando menos do que um CLT e ele é empreendedor, provavelmente ele vai dar muito errado. Ou então ele já colocou gente para fazer o dele e já está mais num outro cargo, já está numa outra fase. Mas mesmo assim, cara, mesmo assim, se ele não se dedicar e não tiver dentro ali, né? Já dizia vovô, né? Não, o olho do dono... Já tô falando na grande, né? Onde o cara já sai dali para estar num conselho. Aí é outro mundo. Né? Mas ele já tem outras empresas. O cara então, não já está num outro patamar. Ele não...
Trabalhar menos, com certeza não. E tá na praia enquanto os outros estão trabalhando, com certeza ele não tá. Né? Isso eu posso garantir. Isso é fato também. Você mencionou que a prioridade agora é consolidar, né, a Exatos como referência em plano de negócio e captação de recursos em Sergipe, Bahia e Alagoas, que eu sei que você também faz essa... Sim. Né, você é muito atuante aí nessas regiões. Quais são os próximos passos para atingir esse objetivo? Cara, comunicar. Comunicação. Comunicar. Será que nós veremos Ivandro Oliveira fazendo dancinhas no TikTok? Sim, aguardem. Aguardem em breve, né? Qual o TikTok aí da Exatos, por favor, deixa aí nos comentários. Aproveitando, Ivandro, que a gente já tá fazendo essa brincadeira aqui, deixa seus contatos, tá? Quem tá assistindo e quer entrar em contato com você, que tá precisando, tá querendo abrir uma empresa, ou já tem sua empresa, né? E ficou curioso e o que é esse bicho aí, né, do plano de negócio. E de novo, recomendo, faça. Se você não tem, meu amigo, eu faço analogia, sabe o que? Hoje a gente tá conversando no almoço sobre o método DISC, né? Tem o DISC, aí tem também os 4 temperamentos também, que aí já vai para a parte psicológica. A gente tava conversando sobre isso e o quão é interessante você fazer o seu perfil comportamental, o quanto isso lhe ajuda a tomar decisões, a entender, né, alguns cenários e tudo mais. O plano de negócio é mais ou menos isso, só que da empresa. Sim. Né? É mais ou menos isso, só que da empresa. Você vai ter um profundo conhecimento. Na verdade, eu digo assim, é mais um mapa da mina. Entendeu? É aquela história assim, você vai esconder o seu... Não é que você vai esconder, você precisa daquilo para saber mas você também, mas lá você também sabe das suas fraquezas, seus pontos fortes. Sim. Você consegue ter essa visão. Por isso que eu tô falando, é mais ou menos isso, né? Você ter um perfil, né, da sua empresa ali muito bem desenhado, detalhado. Isso é maravilhoso. Eu acho que foi o Glauber que falou, né, sobre o empreendedor, que ele às vezes ele vive atirando no escuro, né? Nesse caso é atirar no claro, né? Sim. Quando você já conhece tudo e você montou um plano para chegar lá, fica muito fácil de você seguir. E outra, o plano de negócio não é uma coisa estática que você vai fazer hoje e ele vai ficar lá arquivado, guardado e você vai usar aquilo uma vez e está tudo pronto. Não, aquilo você volta, revisita, altera, muda, testa, não deu certo, alguma coisa você vai mudar. É assim, no plano de negócio ele não começa e termina ali. Aquilo ali vai ser sempre um manual de orientação onde você vai mudando. De repente você entrou um novo produto ou quer buscar um novo cliente, isso tudo você vai ampliando aquele estudo. Inclusive já me deu outra ideia aqui, viu? A gente tá precisando revisitar o nosso, viu? Vamos revisitar, viu? Vou jogar lá pra você fazer, se vira. Se vira nos 30, Ivandro, toma aí. Chefe, eu acho que tá claro, para quem chegou nesse episódio até agora, tá claro a importância do plano de negócio, né, para abertura, para ampliação de uma empresa. Pergunta de $1 milhão agora. Por que ainda existe tanto empreendedor, Ivandro, que ignora essa etapa? Saulo, sendo franco aqui, eu acho assim, uma parte é porque na visão dele, ele vai jogar fora o dinheiro de um plano de negócio. Nossa. Tá? Um dos pontos que eu acredito é esse. Mas é tão caro assim, Ivandro? Não é. Não é. Não é caro. Não é caro, porque, não assim, é. Isso tão inclusive é bem acessível. Como um investimento. Sim. É muito acessível, inclusive. Tá? Porque também tem planos e planos de negócio. Claro, então, assim, para cada empresa, sim. Você tem valores que podem ser mais altos, outros bem mais baixos. Sim, mas geralmente quem paga o valor mais alto é porque teve mais trabalho, porque tem uma empresa maior. Tem uma empresa maior, ou quer um projeto maior. Ou quer um projeto maior, né? Enfim. Então, assim, eu acho que é por essa questão eu não vou querer gastar com plano, porque o valor de um plano de negócio eu compro um computador a mais ou 2 computadores a mais. Um ponto eu acredito que seja esse. Outro ponto, a falta de conhecimento do que de fato é um plano de negócio e como ele pode lhe ajudar na hora de iniciar.
Né? Porque imagina, o cara chega, vou abrir um negócio, não vou fazer um plano de negócio, mas quando ele vai comprar as coisas, ele põe a cadeira, isso, aí, opa, faltou isso. Aí vai lá, eita, faltou isso aqui também. Aí quando ele chega e fala, eita, faltou isso e eu não tenho mais dinheiro. E o que isso que eu ia falar para você. Quando a gente bota esse paralelo aos riscos que a pessoa vai ter em não fazer, cara, aí é que sai de graça mesmo. Sai de graça. Porque depois o dinheiro que ele vai pagar num financiamento corrido de última hora para pegar capital, às vezes como pessoa física, já pagou 4 planos de negócio. E para pegar um bom financiamento precisa de um plano de negócio. E aí vai gastar 4 planos de negócio porque ele não fez pagando um, entendeu? Então, esses são os motivos, né? E a gente está aqui para ajudar não só no plano de negócio, como na captação de recurso, né? Porque você faz um plano de negócio, você precisa de dinheiro para implementar. Tá, a gente falou dos contatos e a gente acabou não deixando. Quais os contatos para a gente poder... Bom, você pode acessar pelo site, tá? Que é exatossolucoins.com.br, tá? Então, exatos com S, depois solucoins também com S, tá? Então vai ficar 2 S juntos ali, .com.br, tá? Quando ele falou BA, quase que eu digo, já abri em Buenos Aires e eu não tô sabendo, né? BR. E também pelo meu telefone, né, o 799-9191-4584. E tem também o Instagram, né, e a gente tem, mas é melhor pelo meu pessoal, que é Ivandro_Oliveira, Ivandro, tá, o I de especial, né, para quem é das antigas, lembra da propaganda da Sadia, né? Já começou aqui. Começou. Não, e é engraçado, tem uma pessoa, não lembro o nome também, mas enfim, que só lhe chama de Evandro, né? Eu dou risada toda vez que ele vai lá, Evandro, pô, não é Ivandro, cara. Não. É porque ela é mais nova, ela não conhece a propaganda. Não sabe, né? Ivandro, qual mensagem você deixa? A gente tá terminando, né? Tá chegando aqui no final. Meu irmão, a gente vai precisar fazer outro, vai precisar gravar outro, porque tem muito assunto ainda que ficou aqui no meio da mesa aqui, solto, que a gente precisa ajustar isso aí. Amarra depois. Vamos amarrar. Ele agora que tá acostumando agora com as câmeras, né? Sim. Agora, porque ele recusou, vou deixar aqui, eu fiquei magoado, inclusive, que ele recusou. Eu nunca fui convidado. Né, tá bom. Qual mensagem você deixaria para os empreendedores que estão começando agora, ou atravessando um momento de mudança no mercado? E aí, nesse caso, você também está passando por esse momento, né, de mudanças. Com essa reforma, o que é que você deixa aqui de mensagem para essa galera? Olha, para aquele que está começando, que vai empreender, conheça o mercado, conheça o seu produto, seus concorrentes, aquilo que a gente já disse aqui. É importante, é fundamental você ter esse conhecimento. E o plano de negócio, ele te ajuda a você obter essas informações e esse conhecimento. Então, o primeiro ponto é esse. Depois, vem a coragem, né? Você precisa ter coragem, precisa ter uma pessoa para lhe orientar até na captação desse recurso, e a gente está aqui à disposição para ajudá-los. Hoje a gente teve uma frase também falando sobre isso, cara. Como foi a frase? Hoje a frase final, cara, cara, eu também não vou lembrar, mas a frase falando sobre isso, né? Que é mais ou menos o seguinte, mas é mais ou menos que coragem não é ausência de medo, alguma coisa nesse sentido, né? Coragem é não ter medo, alguma coisa nesse sentido. E é verdade, né? Não é porque... É você não travar diante das adversidades, né? Sim. É você seguir, né? Então, é basicamente isso. É você buscar o conhecimento, buscar ferramentas para que você consiga chegar aonde você está planejando. E o plano de negócio é uma dessas ferramentas, tá? E pessoas para lhe apoiarem, né? Buscar sempre um grupo de network, que isso vai te ajudar, e o Expandir, hoje, eu acredito ser o melhor, tá? Grupo de network para você estar. E depois é realmente regaçar a manga e fazer acontecer, né? É ter lá a proatividade de buscar e fazer. Tem muitos grupos de network, mas network mesmo você vem fazendo Expandir. Sem dúvida. Estamos esperando vocês. É verdade, ele falou um pouco do Expandir aqui, mas é porque tinha muito assunto, cara. E assim, o Expandir eu já fico batendo aqui, falando para
a galera, não, acho que a galera entendeu. Muita gente já me procura. Não dá para explicar o que é o expandir. Você tem que ir lá e vivenciar. É experiência. A gente pode passar aqui 2, 3 horas falando do que é expandir, e se você colocar cada membro que participa do expandir para dizer o que é o expandir, cada um vai falar de uma forma diferente, porque é a experiência a vivência de diferente, cada um. É a experiência diferente, é verdade. Tem que ir lá, visitar, participar. Você pode participar 2 vezes, então vá lá, vá uma vez, depois vá uma outra, para você poder até mensurar como foi a sua primeira com a segunda experiência e ver se vale a pena para o seu negócio. Sim, aí não fica chateado não, muito pelo contrário. Eu quero que você tome a melhor decisão possível, né? Sim, e outra também, lá a gente também valida se a pessoa que está lá, ela é interessante para o grupo, tá? Então, não é qualquer um que vá para lá que entra, então tem uma seleção. Exatamente. Porque o expandir é um ambiente seguro, né? Sim, e de credibilidade, né? Sim, com certeza. A gente faz indicação, né, de um para o outro, né, de um cliente nosso para outro de lá do grupo. Então a gente tem que ter a credibilidade, a confiança naquele membro de que ele vai entregar um bom produto para o seu cliente, né? Aí se você tem credibilidade, vá nos visitar. Se você não tem, aí você procura outro. Assim nós vamos encerrar. Assim a gente encerra o episódio aí do Expandicast dessa noite muito especial. Meu irmão, muito obrigado por ter vindo, né? Depois de tantos convites. Tá bom. Formal. Depois de tantos. Porque ele queria convites, entendeu? Floridos, entendeu? Ele queria um buquê de flores assim junto com um convite na casa dele. No mínimo. Né? É o mínimo que você vai. O mínimo que eu mereço. Eu mereço, tá vendo aí o que eu aguento aí, né? Então, pessoal, fica aqui esse episódio de hoje. Pessoal, não se esqueça, se inscreva, comente, curta, compartilhe, ative as notificações, faça tudo isso. Olhe que aula vocês tiveram aqui hoje. Olha que aula vocês vêm tendo aqui no Expandicast de graça no Spotify e no YouTube. Meu amigo, a única coisa que eu peço a vocês é que você nos ajude com essas métricas. Compartilhe. Exato, compartilhe para nos ajudar com essas métricas aí, né, do YouTube e do Spotify, para que chegue a mais pessoas. É a única coisa que eu peço. Então, pessoal, fica com Deus, vamos embora e até o próximo episódio. Quando fundei o Expandir, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandir, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandir Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.